Marta olhava para o telefone repetidamente, verificando insistentemente se talvez tivesse recebido alguma chamada durante o dia. Mas não, a tela permanecia em silêncio, sem novas mensagens ou chamadas perdidas. Parecia que sua única filha, Diana, havia se esquecido dela mais uma vez. O peso da espera se tornava mais palpável a cada minuto que passava, enchendo o pequeno apartamento com um silêncio incômodo. Desde que Diana se casou, as visitas e chamadas se tornaram esporádicas, quase inexistentes. O que antes era uma rotina diária, agora se reduzia a 1 ou 2 vezes por mês. Se Marta tivesse sorte. A verdade é que Marta dedicou toda a sua vida à jovem filha, sacrificando seus próprios sonhos e desejos para garantir que Diana tivesse tudo o que precisava. Ela se certificou de que Diana crescesse em um lar cheio de amor, cuidando dela em cada etapa da vida, desde o primeiro dia de escola até o casamento. No entanto, agora que Diana tinha sua própria vida, ela mal parecia ter tempo para a mãe. As desculpas se repetiam. Estou ocupada, mãe. Desculpe, mas hoje não posso. Talvez na próxima semana. Palavras que, embora simples, doíam profundamente no coração de Marta. Cada rejeição era como uma pequena ferida, lembrando-a que a pessoa por quem ela viveu toda a sua vida agora parecia não ter tempo nem mesmo para uma breve conversa. Marta tentava não pensar mal da filha, justificando sua ausência com o trabalho, as novas responsabilidades e a vida de casada, mas, por dentro, não conseguia evitar sentir uma tristeza profunda. Com o coração pesado, Marta decidiu que talvez se ela tomasse a iniciativa e ligasse para Diana, poderia expressar como se sentia. Talvez, pensou, se sua filha entendesse a dor que a indiferença causava, mudaria de atitude e dedicaria mais tempo à mãe. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas, discando o número de Diana. Ao ouvir sua voz do outro lado da linha, uma pequena esperança brotou em seu peito. Mas essa esperança se dissipou rapidamente. A conversa foi superficial, quase robótica. Diana mostrou pouco interesse no que a mãe dizia, e antes que Marta pudesse expressar o que realmente sentia, sua filha a interrompeu abruptamente. Desculpe, mãe, preciso ir. Meu marido acabou de chegar e eu preciso preparar o jantar para ele, disse Diana. Você deveria me ligar com mais frequência, Isa. Não se esqueça de sua mãe, que já está ficando velha, disse Marta, tentando manter um tom sério. Velha? Diana riu do outro lado da linha. Você ainda é muito jovem, mãe. É uma mulher cheia de vida, e você sabe que as mulheres, como o bom vinho, melhoram com o tempo. A chamada durou apenas 2 minutos, mas para Marta, esses 2 minutos foram um doloroso lembrete de quão pouco ela significava para sua filha naquele momento. Era evidente que Diana via a conversa com a mãe como um incômodo. Marta esboçou um sorriso melancólico enquanto se olhava no espelho. O reflexo lhe devolvia a imagem de uma mulher mais velha, mas ainda bela. Os fios grisalhos que se misturavam ao seu cabelo escuro não destoavam, mas lhe conferiam um ar de nobreza. Marta sempre manteve sua postura ereta e sua figura esbelta. No entanto, as rugas ao redor dos olhos e lábios, que já não podiam ser ocultadas com nenhum creme, pareciam se aprofundar intencionalmente. Ela sentia saudades das conversas sinceras que costumavam compartilhar, das tardes de compras e passeios pelo parque, e das sessões de filmes antigos nos finais de semana. Perdida nessas memórias felizes, Marta permaneceu sentada em sua poltrona, até que a melodia estridente da campainha a tirou de seu devaneio. Ela se surpreendeu, pois não esperava ninguém. Seu marido estava em uma reunião, e só voltaria à noite, e sua única amiga Sandra havia saído da cidade para passar alguns dias no campo. A campainha tocou novamente com uma insistência que demonstrava a impaciência do visitante inesperado. Marta, que estava imersa em seus pensamentos, atravessou o corredor com a testa franzida, sua mente ainda ocupada com as pequenas irritações do dia. No entanto,
Ao abrir a porta, toda a sua irritação se dissipou em um instante. O motivo era um deslumbrante buquê de flores, de cores vivas e frescor inegável, que dominava o batente. Como alguém poderia permanecer irritado ao ver um presente tão bonito e vibrante? Boa tarde, cumprimentou o jovem entregador com um tom alegre e contagiante. Marta notou o boné com o logotipo de uma floricultura, que adicionava um toque profissional à sua aparência. Com um sorriso que irradiava simpatia, o entregador continuou. Eu trouxe flores de Álvaro. A senhora poderia assinar aqui, por favor? Ao ouvir o nome de Álvaro, as bochechas de Marta se tingiram de um leve rubor, e seu coração experimentou uma onda de ternura. A surpresa e a alegria inundaram seu ser. Que surpresa inesperada e agradável! Álvaro, que raramente a surpreendia com gestos tão inesperados, havia decidido romper a rotina com um detalhe tão especial. Essas flores são de Álvaro? Perguntou Marta, enquanto um sorriso genuíno se espalhava por seu rosto, iluminando-o por completo. Sem poder se conter, comentou com o entregador. Ele é meu marido. Sim, senhora, você tem um marido maravilhoso, respondeu o jovem, entregando-lhe o formulário para assinar. Suas palavras, sinceras e corteses, ecoaram no ar, adicionando um toque de calor ao momento que Marta guardaria com carinho. Marta assinou rapidamente no local indicado, e o entregador lhe entregou o buquê com uma formalidade inesperada. O buquê era uma exibição vibrante de cores, uma mistura artística de cravos em tons vivos, rosas elegantes, e uma variedade de flores exóticas que Marta não conhecia. Cada flor estava disposta com cuidado, criando uma composição que parecia ter sido cuidadosamente projetada para alegrar o dia. Emocionada e com o coração palpitando de alegria, Marta afundou o rosto no buquê, inalando profundamente o doce e envolvente aroma que emanava das flores frescas. A fragrância a envolvia em uma carícia quente, e um sorriso sincero e radiante se desenhou em seus lábios. Decidida a preservar a beleza do buquê, ela o colocou delicadamente em um elegante vaso de cristal com água, para que pudesse continuar admirando-o em sua casa. Enquanto se afastava alguns passos para admirar o presente, notou algo no chão. Ela se abaixou e pegou um pequeno cartão que havia caído do buquê. A princípio, a nota parecia ser um detalhe insignificante, mas ao examiná-la mais de perto, viu que era um postal. Na parte frontal estava escrito com uma caligrafia elegante: Te amo. No entanto, quando o virou, sua expressão de alegria se transformou em uma sombra de surpresa e dor. A mensagem completa dizia: Para Verônica de Álvaro. As palavras se cravaram em seu coração, e o peso da revelação fez com que seu sorriso desaparecesse, deixando apenas uma expressão de desilusão e tristeza. Marta murmurou com incredulidade, segurando o pequeno cartão entre as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as palavras escritas: Para Verônica, de Álvaro. A alegria que o lindo buquê havia provocado se dissipou instantaneamente, dando lugar a uma onda de dúvidas e confusão. Não pode ser, sussurrou Marta, sua voz quase inaudível enquanto tentava processar a surpresa. Com o coração acelerado, levantou o cartão à luz para examiná-lo mais de perto, esperando que as palavras mudassem ou desaparecessem. A letra, claramente diferente da de seu marido, apenas intensificava seu crescente desconforto. Com as mãos trêmulas, guardou o cartão no envelope e se virou para a janela, buscando algum tipo de resposta na paisagem que se estendia diante dela. O que está acontecendo? Perguntou a si mesma em voz alta, mais para si mesma do que para qualquer outro. Enquanto sua mente corria a 1000 por hora, tentou se lembrar se Álvaro havia mencionado alguma Verônica em suas conversas recentes, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Quando seu marido voltou para casa, Marta levantou-se apressadamente da poltrona, seu sorriso trêmulo e ansioso. A casa, que antes lhe parecia acolhedora,
Agora lhe parecia um cenário de incerteza. Ela se aproximou da entrada, seu olhar fixo no homem que cruzava o batente com seu habitual ar confiante. Álvaro, recebi as flores que você me enviou, disse, tentando fazer sua voz soar alegre enquanto apontava para o buquê exótico que havia colocado no maior vaso da sala. O buquê, com suas cores vivas e fragrâncias diversas, ocupava o lugar central na sala. Álvaro, ao ver o buquê, ficou momentaneamente paralisado na porta. Sua expressão passou de surpresa a um amplo sorriso de satisfação. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e antecipação. E então, o que você achou? Espero que tenha gostado, disse Álvaro com uma nota de esperança na voz. Queria te alegrar, já que ultimamente tenho me dedicado tanto ao trabalho que quase não temos tempo para nós. Marta, com uma mistura de emoção e preocupação no rosto, assentiu lentamente. Sim, é um buquê muito bonito, de verdade. Agradeço, respondeu, enquanto tentava manter o tom cordial. Mas se não fosse pelo bilhete... Álvaro franziu a testa e mostrou uma expressão de genuína confusão ao perguntar sobre o bilhete. Quando Marta lhe mostrou o cartão com a mensagem, Álvaro ficou paralisado por alguns segundos, mas depois deu de ombros com um suspiro. Explicou que provavelmente se tratava de um erro na floricultura, onde às vezes cometem erros ao preparar os pedidos. Afirmou que só sabiam para onde enviar as flores, e o nome no cartão poderia ter sido um simples descuido. Álvaro tentou acalmar Marta olhando em seus olhos e disse que não valia a pena se preocupar muito com o incidente. O importante era que as flores tinham chegado ao endereço certo. Ele riu levemente, brincando sobre como teria sido um problema maior se as flores tivessem ido parar nas mãos da vizinha com um bilhete errado. Com o alívio trazido pela explicação de Álvaro, Marta começou a relaxar. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto, e ela se convenceu de que o erro no bilhete não era mais do que um pequeno mal-entendido. Afinal, esses contratempos eram parte da vida. Álvaro, rindo alto, comentou que é assim que os casamentos terminam. Amassou o cartão e o jogou no lixo, garantindo que nunca mais pediria flores, pois não confiava na floricultura. Da próxima vez, disse que ele mesmo cuidaria de levar as flores para casa. Marta assentiu e aceitou a proposta. Álvaro se aproximou, a abraçou e beijou-a na testa. Marta, encostando a bochecha no peito do marido, se acalmou ao respirar seu aroma familiar. Depois de mais de 30 anos de casamento, seu amor por ele continuava sendo sincero e profundo. Vamos jantar, fiz a sua comida favorita, anunciou Marta. Depois de uma semana desde o incidente com as flores, Álvaro e Marta decidiram passar o fim de semana juntos, algo que não faziam há muito tempo, devido às exigências de trabalho de Álvaro. Na sexta-feira, Álvaro tinha chegado tarde em casa, encontrando Marta já dormindo, então quase não haviam se visto durante a semana. No sábado, após um delicioso café da manhã, foram para o centro da cidade. Marta queria comprar um presente de aniversário para a filha, e depois planejaram ir ao cinema e jantar fora. Álvaro, ao perceber que estava sem gasolina, decidiu parar em um posto. Enquanto ele enchia o tanque, Marta pediu-lhe um café para a viagem, para evitar adormecer durante o dia. Álvaro trouxe o café, mas esqueceu de colocar a tampa. Quando o carro começou a se mover, o café derramou. Devem ter lenços umedecidos no porta-luvas, disse Álvaro, com os olhos fixos na estrada enquanto manobrava o carro com a destreza de quem já percorreu aquele caminho inúmeras vezes. Sua voz era calma, quase automática, como se pedir os lenços fosse apenas mais uma rotina em seu dia. Marta assentiu, sua mente ainda meio sonolenta pelo aroma de café que enchia o carro. Colocou cuidadosamente o copo de café no porta-copos e, sem pensar muito, abriu o porta-luvas com uma mão. Esperava encontrar os lenços, o objeto simples que resolveria o pequeno caos do café derramado, mas em vez disso, deparou-se com algo inesperado.
Um par de ingressos para o teatro estava ali, escondido entre papéis e recibos esquecidos. A princípio, seus olhos se arregalaram de surpresa. Fazia tanto tempo que não assistia a uma peça de teatro que a simples ideia de uma saída cultural a emocionou. O teatro sempre foi uma de suas grandes paixões, uma fuga para um mundo diferente, cheio de histórias que se entrelaçavam entre a realidade e a ficção. Mas a alegria inicial logo foi substituída por uma sensação de estranheza. Os ingressos estavam datados para o dia anterior e, não só isso, correspondiam a uma ópera nos melhores lugares da plateia, um luxo que raramente se permitiam. A poça de café que lentamente se espalhava pelo seu assento e as manchas escuras que se agarravam às suas calças passaram para segundo plano. A urgência de limpar o desastre desapareceu, eclipsada pela crescente sensação de inquietação que agora nublava sua mente. Marta levantou o olhar do papel e dirigiu-o para Álvaro, que continuava focado na estrada. Seu perfil, que antes lhe parecia tão familiar e reconfortante, agora parecia estranho, quase desconhecido. Lembrou-se de que ele havia chegado tarde em casa na noite anterior. Naquele momento, ele explicara o atraso como consequência de uma reunião que havia se prolongado mais do que o esperado. Mas a conexão entre os ingressos de teatro e sua desculpa tardia começou a formar um nó em seu estômago. Álvaro, o que significa isso? Perguntou Marta em tom inquisitivo, sua voz carregada de uma mistura de confusão e desconfiança. Álvaro, que até então estava concentrado na estrada, observou-a de soslaio, como se estivesse avaliando se a pergunta merecia uma resposta imediata. Finalmente virou a cabeça para olhá-la com mais atenção, com uma expressão relaxada, quase despreocupada. São uns ingressos, respondeu com serenidade, sem o menor indício de nervosismo ou vergonha em seu rosto. Suas palavras pairaram no ar com uma frieza que contrastava com a tensão que se acumulava no carro. Isso eu já sei, replicou Marta, sua irritação evidente no tom de sua voz, que agora se tornava mais firme. São ingressos para o teatro, para 2 pessoas, e a peça foi ontem. Diga-me, você realmente estava trabalhando ontem? O ambiente no carro ficou denso, carregado de uma tensão que até o ar parecia sentir. Álvaro franziu a testa brevemente, como se tentasse lembrar de algo. Então, em um gesto que surpreendeu Marta, deu um tapa na testa, como se tivesse lembrado de repente de algo que havia esquecido. Sem soltar o volante, soltou uma risada que foi crescendo até se transformar em uma gargalhada incontrolável. Álvaro balançou a cabeça com um gesto de reprovação, como se a pergunta de Marta fosse completamente infundada. Seus olhos refletiam uma mistura de cansaço e irritação enquanto a olhava diretamente. Pare de inventar coisas, Marta, disse em tom firme, tentando cortar pela raiz qualquer suspeita. Sua voz era calma, mas no fundo podia-se perceber uma leve tensão. Fez uma pausa antes de continuar, como se estivesse procurando as palavras certas para explicar o que parecia ser um mal-entendido. Eu emprestei o carro para o Pedro, acrescentou mencionando o nome do colega com familiaridade, como se isso fosse suficiente para esclarecer a situação. Você se lembra do Pedro? Nós o conhecemos naquele encontro há um tempo. Ele está saindo com alguém e precisava do carro para levá-la ao teatro sem que sua esposa descobrisse. Álvaro se esforçou para soar convincente, mantendo o olhar fixo em Marta, que continuava a observá-lo com uma mistura de incredulidade e desconfiança. Sua história parecia perfeitamente ensaiada, como se ele tivesse passado tempo planejando cada detalhe. Eu sei que não foi certo o que fiz, admitiu, tentando mostrar-se compreensivo. Mas o Pedro é um bom amigo e eu quis ajudá-lo. Então emprestei o carro, mas te asseguro que ele me devolveu antes que a minha reunião terminasse. Uma história interessante, murmurou Marta, sem tirar os olhos dos ingressos que segurava nas mãos,
como se tentasse desvendar o mistério que eles escondiam. Sua mente estava presa em uma espiral de pensamentos contraditórios e a sensação de inquietação não a abandonava. Álvaro, enquanto isso, virou o volante com precisão e estacionou o carro em uma das vagas do estacionamento do shopping. Desligou o motor, mas não se apressou para sair. Em vez disso, tomou um momento para observar Marta, notando a tensão em seus ombros e o leve franzir de suas sobrancelhas. "Você está chateada?" perguntou com a voz quase cautelosa, como se já soubesse a resposta, mas ainda assim precisasse ouvi-la dos lábios dela. "Sim, tenho razões para estar", respondeu Marta, levantando as sobrancelhas com uma mistura de incredulidade e desafio. Seu tom era firme, e suas palavras carregavam o peso da desconfiança que ela vinha acumulando desde que encontrou os ingressos. Álvaro soltou um suspiro, um som que denotava tanto frustração quanto impaciência. Começou a tamborilar com os dedos no volante, um gesto nervoso que contrastava com a calma que ele tentava projetar. Finalmente, virou o rosto para ela com uma expressão de exasperação. "Ah, pelo amor de Deus, Marta!" disse, deixando escapar um suspiro carregado de cansaço. "Você tenta ajudar um amigo e acaba tendo problemas com sua esposa." O sarcasmo em sua voz era evidente, mas havia também uma nota de resignação, como se ele estivesse cansado de ter que se justificar. Fez uma pausa e então, com um tom mais desafiador, acrescentou: "Se você não acredita em mim, vamos ligar para o Pedro. Vamos ver como você se sente quando a esposa dele ouvir que você está perguntando se ele usou o nosso carro para um encontro com a amante." As palavras de Álvaro pairaram no ar, carregadas de uma ironia amarga, que fez o silêncio no carro se tornar ainda mais tenso. Marta, por sua vez, sentia que sua raiva agora se misturava com a dúvida, perguntando-se se realmente poderia haver algo de verdade na história que Álvaro acabara de lhe contar, ou se ele estava apenas tentando manipular a situação a seu favor. Marta, sentindo-se desconfortável e um tanto envergonhada pela confrontação, pegou suavemente a mão do marido e, evitando olhá-lo diretamente, murmurou: Não vamos ligar para o Pedro. Eu acredito em você." Álvaro, visivelmente aliviado pela resposta da esposa, segurou sua mão com firmeza e a levou aos lábios, beijando cada um de seus dedos com uma ternura sincera. "Eu sempre soube que você é uma mulher sensata. E sabe, eu te amo muito", disse com um sorriso que tentava dissipar qualquer mal-estar. No entanto, as palavras de Álvaro não conseguiram restaurar o ânimo de Marta. Ao longo do dia, enquanto passeavam pelo shopping, as compras se tornaram um mero protocolo. Marta observava as vitrines com um olhar ausente, incapaz de se concentrar no que estava à sua frente. A desconfiança que sentia em relação ao marido nublava sua mente. As coincidências e o mal-entendido a atormentavam, e a sensação de traição não saía de sua cabeça. Mais tarde, em casa, Marta se mergulhou nas tarefas domésticas, tentando distrair sua mente das dúvidas que a atormentavam. A rotina de pendurar roupas nos cabides e guardá-las nos armários lhe dava uma sensação de ordem em meio ao caos emocional que sentia. Enquanto passava as roupas de Álvaro entre as mãos, notou que um de seus ternos precisava ser lavado. Com a experiência de quem já havia cometido erros antes, Marta meticulosamente verificou os bolsos, certificando-se de que não havia objetos pequenos como um isqueiro ou moedas, que já haviam causado problemas na máquina de lavar em outras ocasiões. Ela não encontrou nem isqueiro nem moedas, mas sua busca não foi infrutífera. Em um dos bolsos, sentiu o amassar de um papel e, ao tirá-lo, descobriu um recibo de compra. A princípio, pensou que poderia ser um recibo qualquer, algo sem importância, mas ao desdobrá-lo,
Seus olhos pararam nos detalhes que o tornavam especial. Não era um recibo comum, mas de uma loja prestigiosa e extremamente cara, o tipo de lugar que Álvaro raramente frequentava. A compra detalhada no recibo a fez parar. Lingerie feminina. O coração de Marta começou a bater com força, e sua mente, que vinha tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica, começou a se encher de suspeitas. Ela tentou racionalizar a situação, encontrar uma explicação inocente, mas cada tentativa desmoronava diante da evidência que tinha em mãos. A ideia de que Álvaro, um homem que nunca havia mostrado interesse em comprar esse tipo de peça, tivesse adquirido algo assim, era estranha e inquietante. A outra possibilidade de que ele tivesse comprado a peça para outra pessoa era um pensamento que Marta não queria admitir, mas que agora se tornava impossível de ignorar. Em vez de confrontá-lo imediatamente, Marta decidiu que seria melhor observá-lo em segredo. A primeira tentativa de Marta como espiã, embora lhe provocasse um nó no estômago, não demorou a dar frutos. Decidida a seguir seu instinto, Marta conseguiu sair do trabalho mais cedo do que o habitual e, após se certificar de que Álvaro não suspeitava de nada, o seguiu discretamente. Suas mãos suavam enquanto mantinha a distância, seu coração batia forte em seus ouvidos e seus pensamentos corriam soltos a cada curva que Álvaro fazia. Finalmente ela o viu parar em uma cafeteria tranquila, um lugar discreto, longe do movimento. Marta se escondeu atrás de uma coluna e observou enquanto seu marido entrava e se dirigia com familiaridade para uma mesa no canto. Sua respiração ficou curta quando viu a mulher que o esperava, uma jovem com uma barriga claramente inchada por uma gravidez avançada. No começo, ela tentou se convencer de que poderia ser uma conhecida, uma amiga da família, alguém que Álvaro estava simplesmente ajudando. Mas a forma como ele se inclinou em direção a ela, o brilho nos olhos dele e a maneira como compartilhavam um lanche, enquanto conversavam em voz baixa, desmentiam qualquer inocência. O que realmente ultrapassou o limite foi quando, após alguns minutos de conversa que pareciam intensamente pessoais, Álvaro se inclinou para a jovem e a beijou com evidente paixão. O beijo não era um gesto casual, nem um mal-entendido. Era um beijo que falava de cumplicidade, de desejo, e que apagava qualquer dúvida que Marta pudesse ter tido. A realidade do que estava vendo caiu sobre ela como uma pedra. Suas pernas tremeram, e ela teve que se apoiar na parede para não desmoronar ali mesmo. Voltar para casa se sentiu como caminhar sob o peso de uma montanha. Cada passo era mais pesado que o anterior, e a dor em seu peito tornava difícil respirar. Mas Marta sabia que tinha que enfrentar a situação de uma vez por todas. Quando Álvaro chegou, ela o esperava na sala, com os olhos ainda vermelhos, mas com a determinação de alguém que chegou ao limite. Normalmente uma pessoa simpática e amável, Marta nunca teria se imaginado protagonizando uma cena tão intensa, mas agora se via à beira de uma confrontação que nunca pensou que teria que viver. As palavras saíram de seus lábios como uma tempestade, cada frase carregada com a raiva e a dor que ela vinha acumulando durante dias. Álvaro, por sua vez, não tentou negar, nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Simplesmente a olhou. E nos olhos de Álvaro, Marta viu uma mistura de cansaço e resignação que partiu seu coração ainda mais. Sem dizer mais uma palavra, Álvaro se virou e saiu de casa batendo a porta, deixando para trás um eco de vazio e desolação. Marta ficou ali, rodeada por pratos quebrados que haviam voado durante a acalorada discussão, como testemunhas silenciosas do caos que acabara de explodir em sua vida. As lágrimas que ela havia contido durante a confrontação começaram a fluir livremente, encharcando suas bochechas enquanto ela se deixava cair no chão, incapaz de conter a dor que a rasgava por dentro. Sentia que seu mundo estava desmoronando ao seu redor, cada fragmento de sua vida anterior em pedaços, assim como os pratos que agora estavam espalhados ao seu redor. A mulher que sempre acreditou no amor,
na confiança e na bondade dos outros, agora se encontrava chorando com o coração partido. Álvaro voltou para casa em uma hora em que a escuridão ainda dominava o céu, cambaleando em meio a uma evidente embriaguez, e para piorar, não veio sozinho. Marta, que mal havia conseguido dormir após a tormentosa noite que viveram, acordou sobressaltada pelo barulho. Envolta em seu hobby, com o coração acelerado e um mau pressentimento no peito, saiu de seu quarto apenas para se deparar com uma cena que a deixou horrorizada. Lá, no corredor, sob a luz tênue da madrugada, estava Álvaro, o homem que um dia havia amado e em quem confiara cegamente, agora reduzido a uma sombra patética de si mesmo. Ele se apoiava desajeitadamente na mulher que o acompanhava, uma jovem evidentemente grávida que ria estridentemente enquanto tentava sustentá-lo. Álvaro mal conseguia ficar em pé, seu corpo oscilava a cada passo, e seus olhos vidrados mostravam uma total falta de consciência. Ao notar a presença de Marta, Álvaro a olhou com uma mistura de desprezo e embriaguez. Com dificuldade para vocalizar, levantou uma mão trêmula e apontou para a mulher que o sustentava. "Ah, Marta, você está aí", balbuciou, suas palavras arrastadas e carregadas de álcool. "Te apresento a mulher que amo, Verônica. A partir de agora, vamos morar aqui, entende?" Marta ficou congelada no lugar, incapaz de processar o que estava ouvindo. A incredulidade e o desgosto se refletiram em seu rosto, enquanto seus olhos se enchiam de uma mistura de ira e dor. Como tinham chegado a esse ponto? Como Álvaro, o homem com quem compartilhara tantos anos, podia se colocar diante dela e propor algo tão insultante? "O que você está dizendo?", perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. "Leve essa mulher e desapareça da minha frente." Mas Álvaro, longe de mostrar arrependimento ou vergonha, a olhou com uma frieza que ela nunca tinha visto nele antes. "Já te disse que vamos morar aqui", repetiu com um tom desafiador, que não deixava espaço para negociação. "Vamos ter um filho e precisamos de espaço, então faça suas malas e caia fora." A crueldade em suas palavras foi como um golpe direto ao coração de Marta, que sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era apenas a traição, mas a desfaçatez com que Álvaro estava disposto a destruir tudo o que haviam construído juntos. E como se não bastasse, com um desprezo que a deixou gelada, Álvaro tirou uma cédula amarrotada de baixo valor de sua carteira e a jogou aos seus pés, como se estivesse despedindo uma empregada, e não a mulher que havia sido sua esposa. "Tome, para ir de táxi", acrescentou com um tom que destilava veneno. Marta ficou imóvel, olhando para a cédula no chão como se fosse uma zombaria grotesca do que sua vida um dia fora. As lágrimas queimavam em seus olhos, mas ela não as deixou cair. Forçou-se a permanecer firme, embora cada fibra de seu ser estivesse gritando em agonia. Sabia que aquele era o fim, que não havia retorno possível após o que Álvaro havia feito. Com um último olhar cheio de desprezo e dor, Marta girou nos calcanhares e se dirigiu ao seu quarto, determinada a não mostrar mais fraqueza diante do homem que havia destroçado seu coração. Marta, consumida por uma raiva que nunca antes havia experimentado, sentiu como cada fibra de seu ser ardia com uma mistura de dor, traição e fúria desenfreada. Sem pensar, suas mãos se dirigiram ao primeiro objeto que encontraram, uma vassoura de madeira que estava encostada no canto do corredor. Seus dedos se fecharam com força em torno do cabo, e sem um segundo de hesitação, ela afastou o homem que havia destruído sua vida. "Quem vai embora daqui são vocês, e se não, vou expulsá-los a vassouradas", gritou Marta, sua voz tremendo com uma mistura de fúria e desespero. Álvaro ficou assustado. Nunca havia visto sua esposa daquela forma, tão descontrolada, tão disposta a fazê-lo pagar por sua traição. A jovem grávida Verônica, que até aquele momento estava desfrutando da sensação de poder e triunfo ao lado de Álvaro, foi a primeira a reagir. Aterrorizada pela explosão de
silêncio de Marta, soltou um grito abafado e, sem pensar duas vezes, saiu disparada pela porta, seus saltos ecoando no chão enquanto corria pelo corredor do prédio. Ela é louca! Sua esposa é completamente louca! Gritava enquanto desaparecia na escuridão da madrugada. Álvaro não tardou em seguir sua amante. A arrogância e o desprezo que havia mostrado minutos antes desapareceram completamente. Sem olhar para trás, ele fugiu do apartamento, tropeçando enquanto tentava alcançar a porta. Marta, ofegante, ficou no meio do corredor, ainda agarrada à vassoura, seu corpo tremendo com a intensidade do que acabara de acontecer. Sabia que havia perdido tudo, que a vida que conhecia chegara ao fim. Com mãos trêmulas, trancou a porta com chave e colocou o trinco, garantindo que Álvaro não pudesse voltar a entrar. Depois, sentindo-se repentinamente exausta, deixou-se cair em uma cadeira no corredor. Essa noite, embora o cansaço físico a consumisse, Marta não conseguiu dormir. Seus pensamentos giravam em espiral, revivendo uma e outra vez a cena que acabara de protagonizar. Estava sozinha, sua filha havia partido alguns meses antes, e agora seu marido também. Na manhã seguinte, a luz do sol que se filtrava pelas cortinas mal conseguiu tirar Marta da nuvem de tristeza em que se encontrava. As lembranças da noite anterior ainda estavam frescas em sua mente, como uma ferida aberta que latejava a cada pensamento. Ela se movia pela casa com a mente em outro lugar, suas mãos realizando as tarefas matinais de maneira quase automática. Foi no meio desse estado de letargia que seu telefone tocou, interrompendo a pesada atmosfera de seu lar. Ao ver na tela o nome de sua filha, Marta sentiu um nó na garganta. Era um nome que costumava trazer alegria e esperança, mas naquele momento, tudo o que podia sentir era uma imensa tristeza. Atendeu o telefone e, com uma voz apagada, mal conseguiu dizer alô. Do outro lado da linha, sua filha percebeu de imediato que algo não estava bem. A energia vibrante e alegre que normalmente caracterizava sua mãe estava ausente, substituída por um suspiro que parecia vir do mais profundo de sua alma. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou com urgência, a preocupação evidente em cada palavra. O simples ato de ouvir a voz de sua filha, cheia de preocupação e carinho, foi suficiente para romper a frágil barreira que Marta havia tentado manter. Sem conseguir se conter, começou a chorar. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços que dificultavam falar com clareza. "Tudo acabou", disse, sua voz trêmula. "Álvaro, ele me traiu da pior maneira. Ontem à noite descobri tudo. Não sei o que fazer, filha. Dediquei toda a minha vida a ele. Como se supõe que eu siga em frente? Devo me divorciar?" Houve um momento de silêncio na linha, mas não era um silêncio de dúvida, e sim, carregado de reflexão. Sua filha, que sempre havia visto sua mãe como uma figura forte e decidida, agora ouvia a vulnerabilidade de uma mulher à beira de um abismo emocional. Finalmente falou, e fez isso com uma firmeza que não admitia réplica. "Mãe, é claro que você deve se divorciar. Você não pode permitir que ele te trate assim, não depois de tudo o que você fez por ele. Não há motivo para sentir pena ou perdoá-lo. O que ele fez é imperdoável, e mesmo sendo meu pai, ele não tem nenhuma justificativa para esse comportamento. Você é uma mulher linda, valiosa, e não merece esse tipo de tratamento. Deve pensar em você, na sua felicidade e no que precisa para se curar." Conversaram por um bom tempo e Diana, com todo o carinho e paciência que podia reunir, fez o impossível para consolar sua mãe. Sua voz suave e tranquilizadora tentava, pelo menos um pouco, aliviar a imensa dor que sua mãe sentia. A partir daquele dia, Diana começou a ligar para Marta todos os dias, certificando-se de saber como ela estava se sentindo, de ouvir seus pensamentos e de oferecer palavras de encorajamento. Não importava a hora
ou o assunto. Diana estava ali, como um farol constante na tempestade que sua mãe estava enfrentando. A notícia da traição de Álvaro não demorou a chegar aos ouvidos de Sandra, uma amiga de toda a vida de Marta, que morava em outra cidade. Sem pensar duas vezes, Sandra fez as malas e voltou para estar ao lado da amiga. Sandra era o tipo de amiga que não aceitava um não como resposta quando sabia que alguém a quem amava precisava de seu apoio. Desde o momento em que chegou, não deixou Marta sozinha, nem por um instante. Sandra encheu a casa de risadas, de lembranças compartilhadas e daquela presença reconfortante que só uma verdadeira amiga pode oferecer. 2 semanas depois, Álvaro voltou. Não era o mesmo homem arrogante que havia partido. Agora parecia um homem derrotado, com o peso dos seus erros claramente marcado em cada ruga do seu rosto e na aparência desleixada que mostrava. Ele trazia um buquê de flores nas mãos, mas desta vez, ao contrário de outras ocasiões, não havia cartão algum acompanhando as flores, como se as palavras tivessem se esgotado em sua mente. Sua camisa estava amassada, como se tivesse dormido com ela por dias, e a barba de vários dias lhe dava um aspecto descuidado, quase patético. Marta, que estava na cozinha, ouviu a campainha e sentiu um aperto no estômago. Ao abrir, deu de cara com Álvaro. Ela não o deixou entrar. Em vez disso, ficou no limiar da porta, cruzando os braços com uma mistura de cansaço e firmeza. "O que você quer agora?" perguntou, sua voz cansada, mas sem traço de vulnerabilidade que ele esperava encontrar. Álvaro, desesperado, deixou as flores caírem no chão e se ajoelhou aos pés de Marta, como se o orgulho que um dia teve houvesse se desvanecido por completo. "Percebi que não posso viver sem você", disse, sua voz quebrada pela angústia. "Perdoe-me, Marta. Sei que cometi um erro, algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Só quero você, e não quero mais estar com ninguém." Marta o olhou de cima, sentindo uma mistura de incredulidade e desprezo. As lembranças da noite em que o havia expulsado de casa, da traição, ainda estavam frescas em sua mente. "Seu erro não é qualquer coisa, Álvaro. Você vai ter um filho", respondeu, balançando a cabeça enquanto o olhava com desdém. Álvaro, com os olhos cheios de desespero, levantou as mãos como se tentasse convencê-la de algo que ele mesmo mal podia acreditar. "Não, não é meu", exclamou quase gritando. "Verônica mentiu para mim. O filho é de outro homem. Ela só queria estar comigo para ter um lugar onde ficar." O que Álvaro havia dito era verdade, mas a realidade por trás de suas palavras era muito mais amarga do que ele queria admitir. Sua jovem amante, Verônica, havia acreditado que estar com ele resolveria todos os seus problemas. Afinal, Álvaro tinha um apartamento próprio, um trabalho respeitável, e parecia a solução perfeita para a estabilidade que ela buscava. No entanto, a ilusão se quebrou em 1000 pedaços na noite em que Verônica se encontrou cara a cara com Marta, que com uma fúria avassaladora e uma vassoura na mão, demonstrou que não permitiria que roubassem seu lar sem lutar. Verônica, aterrorizada, concluiu que não valia a pena lidar com uma esposa louca e que aquela situação só traria problemas para ambos. Decidiu então que não viveria com Álvaro e, em uma reviravolta inesperada, preferiu voltar para o verdadeiro pai de seu filho, alguém que, apesar de tudo, lhe oferecia uma tranquilidade que Álvaro jamais poderia dar. Álvaro, após ser abandonado por Verônica, ficou à deriva. Durante esse tempo, perambulou de hotel em hotel, sem rumo e cada vez mais consumido pelo desespero. Cada noite, o silêncio dos quartos impessoais dos hotéis o envolvia, lembrando-o do que havia perdido. As almofadas frias e as paredes estranhas devolviam o eco de sua solidão. Em algum momento, em meio à sua miséria, ele percebeu que não tinha para onde ir.
que a única coisa que lhe restava era voltar para a única pessoa que sempre esteve ao seu lado, Marta. Com o coração apertado, Álvaro decidiu voltar para sua esposa. Apresentou-se na soleira da porta, seu aspecto refletindo os dias de insônia e arrependimento. No entanto, ao vê-lo humilhado, ajoelhado diante dela, Marta não sentiu compaixão. Ela o olhou como se fosse um estranho, alguém que um dia conheceu, mas que já não despertava nela nem uma faísca do amor que antes sentira tão intensamente. Para sua surpresa, descobriu que o profundo sentimento que um dia a havia ligado a Álvaro se havia desvanecido do seu coração com uma rapidez que não podia compreender. "Espere aqui", disse com uma tranquilidade desconcertante, sem permitir que ele cruzasse o limiar que um dia havia sido seu lar. Marta voltou ao interior do apartamento, deixando Álvaro na escada, sozinho e abatido. Alguns minutos depois, retornou com uma grande mala cheia com todas as coisas de Álvaro. "Aqui estão suas coisas, Álvaro", disse, entregando-lhe também um envelope. "E aqui está a sua parte do dinheiro do apartamento. Já não te devo mais nada. Ah, e mais uma coisa." Com uma expressão impenetrável, Marta tirou a nota que Álvaro havia jogado desprezivelmente durante a última discussão. Olhou nos olhos dele, mantendo a calma, e jogou a nota aos seus pés com a mesma indiferença com que ele havia feito. "Isso é para você pegar um táxi." Com essas palavras, Marta fechou a porta na cara de Álvaro, e dessa vez não voltaria a abri-la. Enquanto a porta se fechava com um golpe seco, foi como se também se fechasse um capítulo na vida de Marta, um que ela havia decidido deixar para trás para sempre. E assim, no silêncio que se seguiu, Álvaro ficou sozinho, rodeado pela fria realidade de seus erros, compreendendo finalmente que havia perdido tudo o que um dia teve.